Muito bem. Deixa eu fazer assim. Olá, olá. Olá, bom dia a todos, uma vez mais, e são mesmo bem-vindos ao programa O Cantinho da Cici. Eu acredito, eu estou habituada à televisão que eu vou dizendo o programa, O Cantinho da Cici, eu Adorei. acredito. Na realidade, são conversas no Cantinho da Cici. Nós hoje temos uma convidada super especial, estávamos aqui nos bastidores. Uma coisa interessante que o Iob dizia, um dos nossos convidados aqui, era que ela merece ter este título de mestre exatamente porque trabalhou para isso e nós precisamente vamos estar aqui a ouvir durante algum tempo como é que foi este processo aqui da nossa mestre Sara. Mas primeiro quero agradecer àqueles que já estão aqui presentes. Quero agradecer ao Iob, quero agradecer ao Eurico Zivane, ao Kaique, ao Gabriel, ao Macuacua, por nos honrarem e prestigiarem. Obrigada, Eurico. Mas, sem mais delongas, eu queria mesmo começar consigo, nossa mestre Sara, vai nos explicar, é mestre em quê, e vai nos dar todos os detalhes da sua jornada. Eu acho que a nossa mestra aqui, Sara Paim, sabe muito bem qual é o objetivo do programa, mas vou aqui lembrar, o que nós fazemos é tentar partilhar para os jovens moçambicanos oportunidades, não é, de bolsas de estudo, mas além de partilhar estas oportunidades de bolsas de estudo, é fazer com que os jovens conheçam esses caminhos, quais são os passos, quais são os processos pelos quais eles podem seguir, não é? Para que possam ter estas bolsas de estudo. Então, primeira pergunta, eu queria era saber quem é, não é? A nossa mestre Sara Paim, bem fresquinha, ainda não temos nem uma semana. Então, eu vou deixá-la à vontade para introduzir-nos a sua pessoa, né? Explicar-nos quem é e vamos conversar, vamos fazer disto mesmo uma conversa. Obrigada. Ah, e para quem não Eu, sabe, meu nome é Vanessa Cisse, estou a apresentar o programa. Isso, eu Sara. é que agradeço por estar aqui. Eu fiquei tão feliz, tão honrada quando Vanessa me convidou para comprar o Cantinho da Cici. Eu falei, ai, não acredito que eu vou para o Cantinho da Cici. É. Então, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de vocês estarem aqui também, porque acho que aqui é um lugar para a gente compartilhar, para a gente trocar. Vou trocar minhas experiências, mas vocês também troquem as suas. Vou ficar super à vontade para dividir com vocês. Meu nome é Sara, Sara Paim. Eu acho que a titulação é realmente importante, mas não vejo ela importante tanto para me chamar. Então, se vocês quiserem falar comigo, me chamem só de Sara, tá ótimo. E eu sou brasileira, morei minha vida toda no Brasil. Fiz a minha graduação no Brasil em psicologia, então eu sou psicóloga no Brasil. E dentro da graduação eu fiz uma universidade pública que tem conceitos diferentes da universidade pública dos Estados Unidos, então já é um primeiro choque para depois compartilhar. Mas a Pública do Brasil realmente é gratuita e tem alguns conceitos diferentes em relação à pesquisa, e também em relação à estrutura da universidade. E eu amava cursar a Universidade de Psicologia. Eu sou de um lugar que é o Nordeste do Brasil, sou de um estado chamado Bahia, uma cidade chamada Salvador, todos convidados para conhecer Salvador. E né, eu fiz 5 anos de graduação na verdade, 5, porque existiram greves e tudo mais, então foram 5 anos de graduação. Na época da minha graduação, eu cheguei a fazer pesquisa, então eu fiz iniciação científica em pesquisa, consegui bolsa de pesquisa, e eu me encantei pela pesquisa
mas sabia que eu queria continuar no meio acadêmico, mas ainda não sabia em que mestrado eu queria seguir, quais eram os passos que eu queria seguir. E na época era 2020, eu estava na pandemia, tá? Estávamos todos na pandemia, e eu estava terminando o meu trabalho de conclusão de curso online, porque já não estava tendo mais atividades presenciais. E eu estava fazendo meu trabalho de conclusão de curso sobre identidades, construções identitárias étnico-raciais de mulheres negras brasileiras na internet. E aí, esse trabalho estava me possibilitando, enfim, conversar muito com minha orientadora sobre estudos étnico-raciais, e a coordenadora do curso de psicologia soube como é qual a pesquisa que eu estava fazendo. E foi assim que ela disse assim: ah, temos uma oportunidade para as pessoas que estão estudando sobre estudos étnico-raciais, sobre racismo, sobre raça no Brasil. E essa oportunidade é de fazer um curso online no Arizona, na Universidade do Arizona. E era um curso que eu falei, não vou participar, porque a princípio eu falei, é pago, não é possível que seja gratuito. Só que esse curso era gratuito. Então, assim, eu fiz um curso online no verão, e o verão aqui vai o semestre do verão, né, de maio até agosto. Então, Uhum. nesse processo, eu consegui fazer um curso online gratuito por conta da pandemia aqui na Universidade de Arizona. E Hum. já não sei se conto já agora como foi o desenrolar. Posso contar já como foi o Sim, percorrer? sim, sim, claro. Então, O assim, percorrer, sim. o Aí vamos fazer a ligação com o fato da Sara ter vindo para os Estados Unidos. para cá, exatamente. Quando eu comecei esse curso, a titulação do curso era Raça, Racismo e Antirracismo no Brasil. Ok. Então, era essa a titulação do curso, e o instrutor do curso é o meu orientador, que é o Tom Zé, doutor Antônio José Bacelar da Silva. E Tom Zé também é baiano, do mesmo estado que eu, da mesma cidade que eu. Uma super coincidência, assim. Então, Uhum. essa minha orientadora falou sobre essa oportunidade, foi porque ela fez o pós-doutorado dela com Tom Zé. Então, ela fez uma Hum, parte, o pós-doutorado sanduíche aqui, na Universidade do hum, Arizona. Isso criou uma ponte dela com a universidade. E ela falou, quando o Tom Zé falou, olha, temos vagas no curso de verão online, gratuitas. Quem é que estuda sobre esses assuntos no curso de psicologia? Então, ela deu alguns nomes como referência e o meu nome foi um deles. Então, foi muito bom ter essa ponte, foi muito bom que essa ok. ponte existisse, e também foi muito bom a oportunidade do curso. E aí eu comecei a fazer o curso, e aí, como é um curso mais intensificado, porque o semestre do verão é um pouco mais curto, então eu fiquei Hum, assim, super animada, ao mesmo tempo um pouco assustada com a quantidade de coisas para escrever, de coisas para ler, mas eu fiquei muito animada. E eu vi o quanto era muito organizado. Comecei a ter um pouco mais de conhecimento da D2L, coisas desse tipo, de como é que funcionavam as matérias da universidade. E no decorrer desse curso, eu estava cursando com alunos que já estavam na universidade e alguns alunos da minha universidade também. Foi muito legal, as trocas assim foram ótimas. E no final do curso, esse meu orientador, que na época era o professor do curso, falou: a gente normalmente abre vagas para mestrado no final do ano. Se vocês quiserem oh, aplicar, seria ótimo, porque vocês já tiveram esse curso, já tivemos um contato. Então, assim, o quanto a ponte do curso, que parecia ser só um curso, na verdade foi muito hum, mais do que isso. Foram ok.
ligações assim muito grandes. Eu pude já conhecer ali tanto o meu orientador, também pude conhecer a diretora do departamento, porque ela participou de algumas reuniões, ela observou todos nós, eles observaram o nosso comportamento enquanto a gente está super determinado para concluir o curso, para fazer as matérias, para ler. Uhum. Então, assim, o quanto aquilo foi uma ponte muito interessante, muito importante também. E aí, depois disso, depois que ele falou isso, eu pensei, nossa, meu primeiro pensamento de uma menina pobre foi, não vou ter dinheiro para ir para a universidade nos Estados Unidos. Porque foi a primeira coisa que eu pensei. Não vou aplicar porque não tenho dinheiro para isso. Não tenho dinheiro e Hum. também vai ser muito difícil para mim. Falei, não vou passar. E tive assim muito incentivo mesmo. Meu marido, da minha família, dos amigos, dizer, não, tenta. E a universidade, o departamento falou que ia pagar a minha aplicação. Então, a Ok, aplicação foi mais ou menos um valor de US$ 60. Na ok. época Então, eu a não paguei. aplicação é a candidatura, né? A submissão da Isso, candidatura para fazer o registro, não é? Ok, isso, isso. E aí, para aplicar, eu tinha que fazer algumas preparações. Então, quais foram as preparações? Eu tinha que ter 2 cartas de recomendação, tinha que ok. ter uma carta falando do meu propósito, por que que eu queria estudar aquilo. O departamento era o departamento de estudos latino-americanos. E eu tinha Uhum. certeza que eu queria estudar sobre Brasil, mas ainda não tinha Ok. certeza do tema. Então, eu queria estudar sobre o Brasil, queria estudar sobre mulheres negras brasileiras, mas não sabia especificamente qual seria o tema. Então, a minha carta de propósito Hum. foi bem um pouco mais ampla, falando sobre a minha trajetória Ampla. acadêmica. Uhum. E depois eu tinha que ter também, tinha que comprovar a minha proficiência no inglês. E era isso. Ah, tinha umas perguntas no próprio site, fazendo perguntas do que eu sabia sobre o departamento que eu ia estudar, sobre a América Latina, enfim, específicas sobre o departamento. E Hum. depois, acho que só eram essas coisas que eu precisava me organizar. Mas para isso eu comecei a me organizar em outubro e a aplicação ia ser em dezembro. Então é necessário assim tirar um Outubro, tempo outubro, de desculpa aí, Sara, então 2020. deixa eu fazer uma pergunta. Outubro de 2020. Exatamente. Comecei a me Ok, organizar em ok. outubro de 2020, fiz o curso entre maio e Uhum. agosto de 2020. Outubro eu comecei a me organizar para a candidatura e continuei em contato com o departamento. Como é que eu fiz isso? Eu tinha o e-mail do Hum. meu professor, né, que na época era o meu professor do curso, e eu também comecei a pesquisar as coisas sobre do departamento no Google. Então, cada departamento Hum. tem a sua página no Google. É só colocar Universidade de Arizona, tal departamento. Então, tem as informações de todas as Hum. pessoas do departamento. Então, eu sabia qual é o e-mail do diretor assistente, da diretora do departamento. Então, eu Uhum. comecei a criar um vínculo de mandar e-mails para eles. De, olha, estou me preparando para Ok, aplicar, o que é que vocês recomendam? E eles estavam sempre em contato comigo. Então, ok. foi de outubro a dezembro. Em dezembro, eu apliquei, fiz a aplicação, tudo direitinho. Uhum. E eu tive uma resposta do diretor do assistente em fevereiro. Ele me mandou uma resposta dizendo que eu tinha passado pelo departamento. Uau. Então, assim, o departamento tinha aprovado, mas o departamento Oh. de graduação, de pós-graduação, precisava checar todos os meus documentos, porque tinham documentos que eles pedem de diploma, transcrição de diploma, Hum. transcrição de histórico escolar. Eles precisavam checar tudo isso para ver se estava tudo correto e que aí eu ia receber uma carta de aceite oficial. Então, eu recebi uma carta do Ok. departamento em fevereiro,
Bom, Sim, não, eu- antes de continuar, eu quero saber, a tua candidatura foi em português ou em inglês? todo em inglês. Minha candidatura foi Ok. toda em inglês. E aí eu tinha que comprovar essa proficiência em inglês também, que eu fiz na própria Ok. universidade. É algo que eu não tenho Hum. certeza se ainda continua, porque eu não cheguei a fazer TOEFL ou nenhum outro tipo de exame. Eu fiz um exame diretamente no departamento de segunda língua aqui na universidade. Então eu Oh, ok, paguei sim. algo em torno de, na época, se eu não me engano, US$ 35. Ok. E, e eu solicitei um teste, aí eles fazem um teste oral, uma conversa Hum, de mais ou menos uns 30 minutos, e depois, no outro hum. dia, marcado um exame escrito, que também fiz Escrito. tudo online, fiz do Brasil mesmo. Eles Uhum, te monitoram pela webcam, então é bem tranquilo. Então, mais ou menos umas 40 questões em inglês, com interpretação de texto, gramática, e a partir daí eles te mandam um relatório de como é que foi a sua proficiência, um resultado. ok, ok. Então, por isso que é importante se preparar antes, porque até para esse teste demora um tempinho. Eu tive que refazer uma vez, e você refazer uma vez é gratuito. Na época era, né? Hum, Eu não sei precisar se ainda está. Então foi, quando eu recebi esse e-mail, já fiquei super feliz. E aí depois, em abril foi. Em abril eu recebi a carta geral de aceite pelo e-mail mesmo. E aí eu fiquei radiante, radiante, radiante. Só que várias coisas estavam acontecendo na minha vida pessoal que eu não conseguia vir para cá. Então eu fiquei oh, desesperada, porque eu falei, vou perder a candidatura da universidade. Outra coisa também que é muito boa. Aqui você pode ficar, ou como no Brasil a gente diz trancar, que é como você tirar um tempo sem precisar hum, vir para a universidade. E esse período hum. máximo do Departamento de Estudos Latino-Americanos é um ano. Então eu Uau, consegui trancar a minha matrícula por um ano. Então, meu orientador falou: uau, olha, fica tranquila. Você, primeiro, resolve a sua vida pessoal e depois você se organiza para vir para cá em 2022. Eu ia uhum, começar em agosto de 2021, poderia começar em agosto de 2022. E foi isso que aconteceu. uhum, hum, Só que nesse meio tempo, eu não sabia, assim, não sabia muito bem sobre valores, sobre como é que eu precisava, como é que pagaria, como é que seria, como é que aconteceria. E aí foi quando eu recebi um e-mail também do departamento de português. Ou seja, eu, eu fazia o mestrado, passei no mestrado no departamento de estudos latino-americanos, que fica no colégio de eh, ciências sociais. E eu ok, tava, e eu tinha o contato agora com o departamento de português e espanhol, que fica no Colégio de Humanidades. Então, são departamentos diferentes, mas que conversam entre si. ok. E no Então, departamento. Hum, sim, Sara, então eu acho que esta parte aqui era sim importante. O contacto com estes dois departamentos não foram iniciados por ti. Eles é que fizeram a ligação para estes contactos. Era esta parte que eu queria perceber. exato. O contato com o departamento de estudos latino-americanos me Hum, favoreceu para o contato com o departamento de português, porque ok. eles têm uma parceria. Então, Oh, normalmente, os departamentos têm alguma parceria. Como ok. o Departamento de Estudos Latino-Americanos tem muitos estudantes que falam português e espanhol, então esses Uhum, estudantes são convocados para dar aulas de português ou espanhol. Então é como se fosse uma hum, parceria entre os departamentos. ok.
Então foram eles que mandaram o meu contato dizendo: "Olha, essa aluna aqui ela passou no mestrado e ela vai precisar ter uma bolsa e pode ser como ela é falante de português, pode ser que ela dê aula de português". Então, o departamento entrou em contato comigo, foi a doutora Kátia Bezerra que falou comigo inicialmente, e ela falou: Ok. "Ó, você pode dar aula de literatura?" Eu falei: "Posso dar aula de literatura", mas eu nunca tinha dado aula na vida. Então é uma coisa importante de se falar também, porque as pessoas podem dizer: "Ah, mas eu não tenho experiência em sala de aula". Não é necessário, a gente vai construindo aqui essa experiência. Então eu nunca tinha dado aula na vida, mas aceitei o desafio, falei para ela que poderia, que eu ia retomar meus estudos em literatura, só que isso era para dar aula em agosto de 2021. Como eu não conseguiria ir Hum, em agosto de 2021, entrei em contato tanto com a professora Kátia, quanto com o meu departamento de estudo latino-americano, solicitando que eu uhum, trancasse e fosse para o outro ano. Depois de um ano, eu confirmei que eu viria e que eu estaria aqui, e aí eles falaram que então eu daria aula de outra coisa diferente, também no departamento de português. Então falaram: "Olha, você vai dar aula de português para iniciantes falantes de inglês e para iniciantes falantes de espanhol. São aulas diferentes, turmas diferentes". E aí essa foi a meu primeiro contato aqui com o que eu ia trabalhar. Eu cheguei em julho de 2022. Cheguei, uhum. assim, super animada e super assustada ao mesmo tempo. E quando eu cheguei, tive mais ou menos uma semana de preparação. Então eu cheguei em julho, mas fiquei aqui ainda um Hum. tempo, esperando a universidade me chamar. Conheci a universidade, fiquei: "Nossa, o tamanho", tudo ficou assim, fiquei super animada com isso. Eu digo que eu não conheço a universidade toda, é muito grande. É E muito grande. é. E aí quando eu cheguei, eu só fui no meu departamento de português, assinei alguns papéis e fui para o departamento de estudos latino-americanos, conheci as pessoas, mas só começou de fato no meio de agosto. Então, no meio de agosto Ok. teve eh, fizeram uma reunião para, enfim, de boas-vindas para todo mundo. E foi quando a minha supervisora, que é Ana Carvalho, a supervisora de português, diretora do departamento, falou comigo: "Olha, você vai dar essas aulas, esses são os materiais", me deixou a parte do que eu precisava fazer, de D2L, essas coisas. E foi quando eu comecei de fato, a me inteirar sobre as coisas do que eu ia dar aula. Uhum, E, quan eu não recebi salário nessa época, então, assim, foi necessário que eu trouxesse dinheiro, porque no mês de julho e no mês de agosto eu só recebi salário no final de agosto. Só que em oh, compensação só que em hum, compensação existiam as tuitions, né, que são as taxas de mensalidade. Então, em hum, cada semestre, eu como estudante internacional, eu precisava me matricular em 6, no mínimo 9 créditos. uhum. Então, no mínimo 3 matérias. 3 matérias de 3 créditos. E isso eu teria que pagar uma taxa de mensalidade de mais ou menos US$ 16.000. E aí quando eu vi aquilo na no meu 16.000 dólares por semestre. por semestre, fora as outras taxas, isso é só tuitions, né, da mensalidade. Mas teriam taxas de seguro-saúde, do bookstore, Uhum, enfim, teriam várias outras taxas. uhum, E aí quando eu vi exato. aquilo no meu portal, eu falei: "Nossa", me desesperei. Foi quando o departamento entrou em contato comigo e falou assim: "Não, como você vai ser professora de português, todos esses Uhum, custos serão, eh, não serão cobrados de você. cobertos. Isso, todos Exato. esses custos serão cobertos". Então, para a gente ver que
vai além do salário que eu ganho, mas também de todos os custos, porque é a universidade pública que é paga e é muito caro. Então, assim, Yeah. como é importante ter essa ponte e ter esse cargo que eu tinha era chamado Teaching Assistant, que era como se fosse professor assistente. Professor assistente, É, ok. é. E, enfim, ele cobria isso e o Departamento de Estudos Latino-Americanos, que eu fazia o mestrado, cobria a parte de seguro-saúde, de bookstore. Então, assim, cobria uma outra parte também de taxas que são necessárias na universidade. E eu ainda pagava cerca de 800 e poucos dólares por semestre. Então, como realmente são muitos gastos. Os US$ 800 que tu pagavas do bolso, era teu investimento? É, esses 800 dólares, 200 dólares eram porque eu sou estudante internacional. E Hum, alguns outros eram taxas mesmo de academia, coisas que precisavam pagar de serviços da universidade, mas eu tinha que pagar do meu bolso. Então, assim, o que é que eu normalmente fazia? Aqui a gente tem uma hum, solicitação de adiar esse pagamento. Então, eu hum. normalmente pagava um valor, uma taxa fixa no início do semestre, e aí ia poupando ao longo do semestre esses valores que eu precisava pagar e pagava no final do semestre o valor restante. Então, esse dinheiro, esse salário Oh, que eu recebia como professora de português, eu ia poupando uma hum. parte para conseguir pagar esse valor ainda no final do semestre. Oh, ok, não. Uau, é interessante. Eu quero dizer boas-vindas aqui ao Omar Moadi, que acho que já percebeu um bocadinho o tópico que estamos a falar, é a experiência aqui da nossa mestre Sara, como é que ela chegou aos Estados Unidos e os processos pelos quais ela passou. Ok, Sara, muito obrigada por partilhar, não é, estes passos. Eu tenho aqui, obrigado, Omar, eu tenho aqui algumas questões e fiquem à vontade, Eurico, Iob, Omar, para fazerem as vossas questões também na primeira pessoa, porque a ideia é mesmo essa, saber como é que este processo pode acontecer. Eu percebi, não é, Sara, que o fato de ter estas conexões que foram criadas pelo fato de estar a fazer os estudos que estavas a fazer no Brasil, trouxe assim vamos dizer, uma vantagem, né? Capitalizou a tua candidatura e a tua exposição também ao processo. Mas imagina que, vou te usar como exemplo, Iob. O Iob, perdão, o Iob está em Moçambique, não é? O Iob está em Moçambique e ele quer se candidatar, não é? Ele quer fazer. Qual é o teu curso, Iob? Diz lá aqui para eu dar exemplos concretos. É, Então, Business Analytics. Business business, Analytics. Business Analytics. ok, vocês também escolhem coisas difíceis, ok. Business, É análise de dados para negócios, praticamente. yeah, meu Aham. inglês não é tão bom, Iob. Ok, muito obrigada. Então, o Iob quer fazer análise de dados, não é, para negócios. Como é que ele, olhando, né, para os passos que tu deste, eu quero exatamente esta experiência profissional e capitalizar essas ofertas. Como é que ele faria? Imagina que ele não teve a sorte de ter acesso a este curso de verão, não é? Uhum. Como é que ele faria este processo? O principal é você olhar, por exemplo, aqui a gente tem um departamento só de business, né? Que é o Weller. Então, ir nesse departamento e olhar todas as pessoas que são responsáveis por esse departamento. Então, existem diretores, existem assistentes, professores, e tem também quais são as pesquisas desses professores. Então,
Tem um professor que tem uma pesquisa que é muito interessante, que você acha que você gostaria de participar, mandar um e-mail para esse professor. Isso é fundamental. Então, entrar em contato com esse professor, ele vai te responder. Pode demorar um pouco, mas ele vai te responder. E dizer o quanto você está interessado, falar um pouco da sua trajetória acadêmica, falar das suas vontades, do propósito, porque isso também conta muito. Foi algo que eu ouvi aqui, que a minha determinação, assim, do querer mesmo, de eles verem que eu tinha vontade de estar aqui, contou muito. Então, é você entrar Hum, em contato, principalmente com professores que fazem pesquisas similares ou que você tem interesse de participar, e aquilo vai te uhum, fazendo uma cadeia de contatos. Então, assim, é como um contato vai puxando o outro. Entra em contato com um hum, professor, que depois vai te encaminhar para outro professor e para o diretor do departamento. Então, vai te fazendo uma hum. cadeia mesmo de contatos. Isso é muito importante. Ok. Muito bem-vinda, cara Joana, aqui é o nosso programa. Estamos mesmo a discutir aqui as experiências com a nossa convidada, Sara, sobre como é que nós podemos vir, não é, aos Estados Unidos. Eh, Por favor, Iobi, Omar, cara Joana, se tiverem algumas questões, Eurico, eu acho que era melhor fazerem mesmo na primeira pessoa, não é? Primeiro a Uhum. Sara ouve a vossa voz e pronto, a sensibilidade também é outra, porque eu, como viram, acabei fazendo todas as questões que eu tinha inicialmente, então fiquem à vontade para falar, né? Para desligar o micro e fazer as vossas perguntas na primeira pessoa. Sim. Ah, enquanto isso, enquanto as questões não vêm, Sara, houve um aspecto aqui que falaste que tem a ver com o primeiro passo, que é mandar o e-mail para o professor do departamento onde tu estás interessado, né? E de Uhum. preferência, naturalmente, selecionar professores que estejam a fazer pesquisas diretamente relacionadas, não é, com o teu tópico. Este Sim. seria o primeiro aspecto, não é? Sim, porque foi E esse aspecto ou que. em algum Aham. momento, sim, não, fica à Des- vontade. Desculpa, te interrompi. Mas era para dizer que foi esse o primeiro aspecto, mesmo eu tendo esse curso online, o meu orientador, ele tinha tudo a ver com a minha pesquisa. Ele pesquisa Hum, sobre o Brasil, sobre relações étnico-raciais, sobre construções culturais no Brasil, então, como ele tinha tudo a ver também. Aí o Iob tem uma questão. sim, Iobi, por favor. Sim, sim. Achei interessante porque às vezes nós só pensamos que há um único caminho, né, para poder fazer a aplicação à universidade. A minha questão, acho que tem duas questões. A primeira é, Uhum, em algum momento, a sua experiência como pesquisador, aquilo que já vinha fazendo como no Brasil, né, como pesquisador, contribuiu para que fosse aceite nesse caso, pelo professor que contactou nesse processo. Sim, porque fico assim, suponhamos que a pessoa não tem ainda experiência naquela área que pretende seguir, e não faz pesquisas, né, na área também, mas quer desenvolver as competências a partir da base. Então, quais são as chances desta pessoa ser aceite pelo professor que, que eventualmente vai ser, se calhar, o supervisor da dissertação, não sei. Desculpa, e a última questão é em relação ao exame de inglês. A Sara disse que não fez o TOEFL nem a IELTS, fez um exame na própria universidade. Queria saber se isso uhum. é, é, é política da universidade ou foi específico por causa do curso que pretendia seguir. Ou porque o mestrado é, se calhar, em pesquisa e não é. Não sei se há classificações diferentes, né? Porque há mestrados profissionalizantes, por exemplo, há mestrados que têm mais o componente de pesquisa. Não sei como é que funciona a classificação aí, mas
A minha questão é este exame de inglês, como é que foi? E porque vejo também algumas universidades a exigirem ou a pessoa tem o TOEFL, ou a IELTS ou o Duolingo, ou então Hum, tem que fazer um curso intensivo de inglês durante algumas semanas até estar preparado para poder uhum, frequentar o curso. uhum. Basicamente, Excelente. sim, Excelentes perguntas, Gabi. Muito obrigada. sim. É, a primeira pergunta sobre a pesquisa, quando eu cheguei aqui, era algo que eu fiquei assim até impressionada, que tinham muitos colegas meus que nunca tinham feito pesquisa. De então, assim, eu tinha feito pesquisa e isso me ajudou muito em relação à análise de dados da construção da dissertação. Então, assim, a minha construção da dissertação eu achei que foi mais tranquila, Sim. comparando com alguns outros colegas que não fizeram pesquisa. Mas em relação a serem aprovados no mestrado, conseguiram ser aprovados mesmo sem experiência em pesquisa. Porque aqui o mestrado é visto como um primeiro passo para a pesquisa. Muitas vezes a pessoa dentro da graduação não faz uma iniciação científica, ou então está pesquisando de forma mais ampla mesmo. No Brasil é um pouco diferente em relação a isso. A gente já começa muito em relação à pesquisa desde a graduação. E aí eu percebi que isso me ajudou muito em relação à dissertação, mas não foi fundamental em relação à aprovação, não. Então, Tá, se não tiver uma experiência com pesquisa, é possível sim passar aqui. tá certo. E, aham, e em relação ao inglês, eu não sei se foi devido à pandemia que abriram essa política, mas assim, uma coisa aqui também é que os departamentos eles são bem individuais, eles têm políticas próprias. O Uhum. mestrado, ele é um mestrado acadêmico. Eu não sei te dizer se aqui a gente tem mestrados profissionais, mas pelo que eu sei, eu acho que quase todos são considerados mestrados acadêmicos mesmo. Só que na época da pandemia, eles abriram essa exceção de, olha, não precisa ser pelo TOEFL ou pelo IELTS, você pode fazer uma prova no centro de segunda língua daqui da universidade. E eu não sei, eu vou até pesquisar se isso ainda continua, mas era algo que era próprio do departamento. Eu sei que tem alguns departamentos, inclusive, que aceitam Duolingo, então depende muito de qual departamento você vai fazer essa candidatura. Só que no próprio site, quando você coloca o departamento, eles têm bem nítido o que é que você precisa, quais são as provas que você precisa. Então, assim, ali eles declaram normalmente o que é que você precisa para fazer. Mas eu não sei se é uma política que foi só na época da pandemia, no departamento, ou se ainda está vigente. Eu vou dar uma olhada nisso. Tá certo. Muito obrigado. Obrigada também. Ótimo. Obrigada, Sara. Enquanto Omar, não sei se terias alguma questão. Eurico, Joana, Kaique, alguma questão aqui para a nossa convidada? O Eurico tem sim uma questão, Certo. fica à vontade. Diretamente de Maputo, não sei se conseguem me ouvir. Perfeitamente. Sim. Ok, obrigado pela confirmação. Eu não tenho questões específicas. Ia começar por a felicitar o espaço organizado pela Vanessa e, obviamente, pelos seus convidados e hoje a Sara. Parabéns pelo espaço, pela oportunidade de partilha de informação para as pessoas que precisam. Obrigada. Ahm, Se me permitirem, faria um comentário relativamente rápido sobre a discussão que houve no princípio, antes do início desta sessão, do início propriamente Hum, dito, sobre sim. o custo da internet, a subida do custo da internet em Moçambique. Hum, Ocorreu-me fazer esse comentário
por causa da descrição que a Sara fez. Ah, a sua pesquisa no Brasil, se bem entendi, foi a construção da identidade étnica nas redes sociais. Então, temos internet, mas também parte do seu curso, pelo menos a parte inicial, foi feita online. Então, mais uma vez, temos a importância da internet hoje em dia. E queria fazer esse comentário rápido para sugerir que há uma justeza na reclamação das pessoas em relação ao acesso à internet. Hoje há todo um debate em relação à democracia que a internet trouxe. Antes, as pessoas eram conhecidas através da televisão, para não estarmos a falar de diferentes lugares, ou seja, nos Estados Unidos. Suponho que muitos dos participantes aqui de diferentes lugares de Moçambique teríamos de ter acesso à televisão e telefone, mas hoje em dia essa democratização. A Vanessa criou seu canal, eu diria sua própria televisão, não é? Então, eu penso que é importante que se quisermos construir uma sociedade de conhecimento, de justiça, de democracia, é importante que a internet seja acessível, na minha opinião. Se fizer alguma pergunta, faria a seguinte. Disse que no processo da sua candidatura, Sara escreveu, eu penso que é, é uma prática comum, se não universal, escreveu, não sei como é que se diria, uma motivação, um motivo pelo qual está a concorrer para o curso. A minha questão seria, depois do curso, mudaria alguma coisa na sua carta de candidatura, na sua carta de motivação ou não? E talvez uma questão adicional, voltando ao Brasil, qual seria o impacto dos seus estudos na sociedade de forma geral? E terminaria por aí. Muito obrigado. Obrigada, Eurico. Excelentes pontuações, excelentes questões também. Obrigada mesmo. Enfim, eu acho que eu não mudaria a minha carta de motivação, eu acrescentaria, porque eu acho que os meus propósitos aqui foram além dos propósitos acadêmicos. Eu consegui construir assim um fortalecimento muito grande pessoal também. Então, como aqui foi uma experiência muito importante para mim, para além de um currículo, mas foi uma experiência em relação a tudo, uma experiência cultural, uma experiência em relação a muitas diferenças que eu passei a conviver e a ver de outras formas. Então, o quanto foi importante, acho que eu não mudaria, mas acrescentaria que outras motivações, principalmente essas, que eu não enxergava que seriam tão importantes aqui. E o meu objetivo agora é voltar para o Brasil. Então, eu já estou me organizando. Eu estou grávida, então eu estou esperando o meu neném nascer para voltar para o Brasil. E muitas coisas, muitas coisas eu pretendo acrescentar lá no Brasil em relação à minha pesquisa. Minha pesquisa foi na minha cidade, né? Minha pesquisa agora de dissertação foi sobre mulheres negras no mercado de trabalho informal de Salvador. E eu pretendo continuar com essas mulheres e continuar a pesquisa, trazendo quais foram os resultados, trazendo propostas, trazendo possibilidades, possibilidades de políticas públicas também. Então, eu pretendo continuar com a pesquisa e trazer a pesquisa. Eu acho que assim é algo que eu sempre falo, é, que não adianta a gente ter uma pesquisa acadêmica que não seja realmente integrada na prática social. Então, eu pretendo trazer essa pesquisa de forma experimental e de forma realmente vigente na sociedade, de alguma forma, nessa sociedade brasileira que eu convivo e conheço. Então, eu quero continuar com isso, quero trazer essa pesquisa acadêmica para esse meio social de uma forma mais vigente.
e ver como é que posso criar possibilidades mesmo de transformação lá. Eu que agradeço. Uau, estou impressionado. Obrigada, Eurico, pelas questões. Agora, Sara, assim, deixaste-me assim com um desafio, até porque o público é maioritariamente moçambicano. Agora vão ficar a olhar para mim, tipo, queremos ver, Vanessa, quando tu voltares. Eu, eu queria ficar aqui, Sara, e agora? Ai, meu Deus. Esta coisa de influenciar políticas, eu disse, mas o que é que ela está a falar, meu Deus? É mesmo muito bom, é muito bom. Bom, obrigada por essa partilha mesmo, está a ser mesmo muito bom. Gente, é assim, eu acho que a forma como nós fomos apresentando o programa hoje, a forma como fomos direcionando, a forma como a Sara foi explicando, eu penso que nós tivemos assim um bocadinho mais de clareza, não é? Como é que estes processos funcionam, tivemos um bocadinho mais de clareza, quais são os passos apropriados que nós temos que seguir, não é? Se nós quisermos concorrer. Uma das coisas que a Sara aqui falou, muito bem falado, o processo dela teve uma vantagem adicional pelo fato de ter estado exposta no curso online. E eu queria aqui dizer, por que não também nos desafiarmos e vermos quais são essas oportunidades que existem? Está certo que ela teve a vantagem adicional, como eu dizia, de ter uma professora que tinha ligação com a universidade. Mas se eu souber agora, por exemplo, que, olha, no Departamento de Educação, que é a minha área de interesse, se eu estou em Moçambique e pesquisar o Departamento de Educação, vou procurar saber, ok, quais são faculdades, né, de educação, quais são os cursos abertos, por exemplo, gratuitos, não é? Neste momento. Não havendo cursos gratuitos, o segundo passo, quais são os professores que estão na minha área e a desenvolver temas relacionados com a minha pesquisa, não é? E procurar entrar em contato com os professores. Eu estive na Irlanda e quando eu concorri para a minha bolsa de doutoramento na Irlanda, porque eu queria mesmo que fosse na Irlanda, eu tive que passar por esse processo que a Sara está a dizer. Normalmente eles lançam, não é? No início do ano, nas bibliotecas, é tudo eletrônico, né? Em Moçambique ainda vamos chegar a esta fase, mas entras na biblioteca, já tens os anúncios ali, não é? No ecrã, quais são as bolsas que estão abertas, quais são as bolsas que tu tens que concorrer, entras nos websites da universidade e tens esse contato. E o processo é o mesmo. Eu lembro-me que mandei e-mail para cerca de 10 professores e às vezes só 2 é que respondem, não é? Ou um é que responde. No caso, eu tive uma que fez exatamente isso, fez referência à outra, que disse que não é a área dela, mas indicou a outra. Então, escrevi e, por acaso, ela concordou e aceitou subscrever, não é, a minha candidatura e concorri para a bolsa de doutoramento com o suporte dela, não é? Claro que ela criticou o meu application, né? Ele já tem perguntas já específicas das respostas que tens que dar, ajudou-me, não é, a corrigir a candidatura e submeti, mas já tinha uma professora identificada. Eu não a conhecia pessoalmente, todo o contacto foi feito através de e-mails, não é? Comunicação via e-mail, depois mais tarde uma reunião via Zoom. Então, para dizer que nós temos que realmente tomar esta iniciativa. Uma coisa que talvez, Sara, que eu ia pedir, não quero estar a insistir, só queria pedir que reforçasses aqui, tem mesmo a ver com o processo. Eu escrevo para o departamento, se o departamento me aceita, aquela transição de ser o departamento a pagar as minhas propinas, será que poderia explicar melhor esta parte? Sim, o departamento, o semestre aqui começa em agosto, né? Os semestres Hum. começam em agosto, o semestre de outono.
Então, eu comecei a trabalhar no dia 15 de agosto. Só De que aqui eu 2022. 2022. Só Ok. que aqui os pagamentos, eles são de 2 em 2 semanas. Então, de 2 em 2 semanas, eu recebia o valor de $960. Uau, afinal, Sara, por que eu não te procurei antes? Então, no dia 15 de agosto eu comecei, eu fui receber esse valor na sexta-feira do dia, se eu não me engano, era dia 27, algo mais ou menos assim. Então, Uhum. eu ia recebendo de 2 em 2 semanas esse valor de 960. Então, o período do mês final de julho e agosto que eu fiquei aqui, eu tinha que ter trazido um dinheiro próprio, porque não era possível fazer eu me custear nesse tempo. Eu só recebi um salário no final de agosto. Ah, Esse salário ok. eram para cobrir as minhas despesas de alimentação, de aluguel, Hum, transporte, então coisas assim. E as mensalidades da universidade eram cobertas pelo departamento de português que eu estava dando aula e algumas outras taxas, tipo taxa de academia, taxa de estudante internacional, que dava um total de $800 mais ou menos. Eu pagava hum, uma parte no início do semestre com esse valor, esse salário que eu recebia, outra parte no final do semestre, juntando esse salário também que eu recebia. Então é mais ou menos dessa forma. ok, ok, está explicado. Então, se eu consigo esta bolsa do departamento, apesar de ter que ter aquela preparação inicial para as 2, 3 semanas ou até um mês, está garantido que o resto dos meses eu vou poder estudar sem ter que me preocupar com as propinas, certo? Sim, você vai ter que só se preocupar em poupar uma parte desse dinheiro para Hum, pagar essas taxas que vão ficar. Na minha ok, época eram ok, $800, só que as taxas a cada semestre elas aumentam um percentual. Então tem ok, pessoas que chegaram um semestre depois que eu, pagam 800 e pouco. Depois 900 e pouco. Então vai gradualmente ok, aumentando cada semestre. O salário também vai gradualmente aumentando, então eu acho que fica mais ou menos proporcional. É, compensa. mas isso vai compensando. Agora, Ok. importante que se venha com dinheiro antes, porque isso só cai no final de agosto, então são para as despesas, Hum, principalmente de setembro em diante. E também tem uma questão yeah. que aqui eu dava aula nos semestres de outono e de primavera. Então, o Uhum. semestre de verão, entre maio e agosto, eu ficava sem dar aulas. Então, Yeah, existem outras exato. possibilidades dentro da universidade, que são em outros departamentos. Talvez quando a pessoa Hum, estiver aqui, busque como seria se estruturar melhor. No meu caso, eu consegui uma bolsa chamada Tinker, que eu consegui ir para o Brasil fazer minha pesquisa. Então, nesse período de maio a agosto, eu fiquei no Brasil financiada pela pesquisa daqui do departamento. E depois eu voltei para cá e voltei a dar aulas, e foi o que me financiou de volta também. ok. Epa, vou te procurar em off para saber dessa bolsa aí. Eu também quero ir fazer pesquisa. Muito Sim! bem. Obrigada, obrigada, obrigada mesmo, Sara. Não, é bom termos estes detalhes, não é? Assim com precisão para que as pessoas saibam. Bom, Sara, eu acho que nós procuramos aqui esgotar um bocadinho. Eu quero entrar assim numa área um bocadinho pessoal, não sei se me vai ser permitida, mas eu percebi, Claro. a Sara nos disse aqui que é, mesmo para fecharmos a nossa conversa, que acho que foi bastante rica, a Sara nos disse aqui que está ávida de ir ao Brasil, que está esperando um nenê, então eu acredito que. Prontos, neste processo e nesta caminhada teve também, não é? E como bem disse no início, né, o suporte aqui
do Kaique, né, do parceiro, e queria que explicasse um bocadinho quais são os desafios, não é? De ser estudante, esposa, agora recentemente mãe, qual foi o papel, não é, que o parceiro, no caso o Kaique, teve nesta jornada? E o que é que recomendaria a outros que querem caminhar por esta jornada e que esteja nesta situação? Se o Kaique também nos permitir, acho que também podemos ouvir o Kaique, mas não sei, né? Ah, Sara, por favor. Kaique é tímido, é o tímido da relação. Não é, é o time da relação. Vais falar por ele. Mas isso, a presença dele, eu digo a ele o tempo todo, eu digo às pessoas que eu não tenho Hum, vergonha de dizer que a presença dele foi fundamental para que eu continuasse, hum, que eu conseguisse terminar esse mestrado. Porque foi tudo hum, muito novo para mim. Então, assim, foi tudo muito, o início principalmente, foi tudo muito diferente, desafiador, enfim, ouvir principalmente assim de professoras, de olha, o seu trabalho é brasileiro demais. Você tem que se ajustar aos Estados Unidos. Então, assim, isso foram desafios muito grandes para mim, que eu chegava em casa arrasada e tinha todo esse suporte de Kaique, tenho todo esse suporte de Kaique. Então, assim, o quanto aqui, eu sei que às vezes o parceiro ou parceira não consegue vir, mas existir esse suporte é fundamental. Aqui eu criei um vínculo de amigos com Vanessa, criei um vínculo de amigos com outras pessoas da universidade, com outros hum, brasileiros, o que foi fundamental para que eu continuasse aqui. O que foi hum, fundamental para que eu conseguisse realmente é, estar. Eu digo que todo esse percurso foi um percurso comunitário, coletivo, então não fui sozinha. hum, Ligava todos os dias para minha mãe, falava frequentemente com meu pai, com amigos do Brasil, com amigos daqui, com Vanessa. Então, assim, criamos realmente uma rede, que Kaique é parte hum. fundamental dessa rede e que essas outras pessoas também são. Então, venham com o coração assim muito aberto para criar essas relações, porque é muito importante e é fundamental para construir qualquer percurso acadêmico também. Amém. Obrigada, obrigada, Yobi. Isso, não, muito obrigada, não, Sara. Eu achei que era mesmo importante terminarmos com esta componente, porque eu sei, tenho acompanhado aqui de perto o quão realmente o Kaique tem sido uma pessoa bastante participativa e traz este suporte, porque não é fácil estar a estudar, estar longe da família e agora recentemente mamãe, então era importante ouvirmos, não é? Até para aqueles que ainda estão a pensar em vir e perceber quais são os desafios que ainda possam surgir. Hum. Bom, se nós não tivermos mais questões, eu quero mesmo agradecer. Sara, não sei se esteja uma última Ah, palavra. É que eu acho que realmente a conversa, obrigada, foi mesmo super, hiper rica, cobriste todos os aspectos e sabem sempre que se tivermos dúvidas, dificuldades, podem deixar-me escrever aqui no chat também, eu vou colocar aqui o nosso e-mail, podem sempre trazer uhum. questões, não é? Eu também vou fazer chegar a Sara, então Deixa fiquem eu sempre à vontade. Eu colocar sei o que meu e-mail também. então podem sempre fazer as questões e obrigada, Sara, está aqui, ela vai. Podem fazer as questões na primeira pessoa para perceber todos estes desafios. Eu achei que fosse realmente um tema que valesse a pena, não é? Porque trazer esta experiência na primeira pessoa de todos os processos, então isso era muito importante. Estou a ver aqui o Obrigada, Iob. Yobi. Verdade, Uhum. estamos vivendo uma tragédia não só climática, mas uma tragédia geral no Brasil.
O sul do Brasil tá chovendo tanto, amiga, tanto, chovendo tanto que já devastou cidades inteiras. Só que era algo Uau, que, Uhum. Só que era algo que já tinha sido previsto anteriormente, no Rio Grande do Sul. oh, Já tinha sido oh, previsto anteriormente. E são chuvas que estão se espalhando também no Nordeste do Brasil, no estado do Maranhão também. Tem sido uma devastação em relação às chuvas, mas o Brasil ainda está oh, muito atrás em relação a políticas, em relação ao clima. oh, Então, está sendo devastador, oh. infelizmente. Mas muito obrigada, Iob, Eurico, todas as pessoas que contribuíram. Obrigada de coração a Vanessa pelo espaço. Obrigada por estar aqui. Obrigada por esse projeto tão importante também. E eu quero me disponibilizar sempre. Se vocês quiserem conversar comigo, eu vou ficar super feliz de saber que vocês vieram, ou enfim, que estão tendo sucesso nas propostas acadêmicas de vocês, profissionais. E o que eu puder contribuir, contem comigo de verdade. Uau, muito obrigada. Ah, com certeza nós vamos contar, de verdade. Muito obrigada. Bom, a nossa futura mamãe tem muitas tarefas aqui. Ela é uma mestre já de malas aviadas. Já vai nos ajudar. Já levou tudo que a Arizona podia oferecer. Ainda voltou com outra mala, né? Voltou com o neném. Vim com Então, um pacotinho a mais, vou com um pacotinho a mais. não é? Então, vamos deixar-te, vamos permitir que comeces a arrumar as malas mesmo, não é? Uhum. Para esta viagem, que corra tudo bem lá, que as tais políticas sejam Ah! implementadas no Brasil e que a gente possa realmente se inspirar, não é? Nestas tuas ações. Eu tirava notas aqui, porque obviamente é o final de todos nós, é o que nós gostaríamos que acontecesse no fim. Então, apesar de ser uma área diferente, por que não aprender daquilo que vai ser a tua experiência, o passo a passo, não é? Um, Com as certeza. boas práticas, como é que tu vais implementar isso quando chegares ao Brasil? Como é que vais contactar as instituições? Quem são estas pessoas? Então, eu certamente vou ser uma das pessoas que vai estar ali para aprender sobre a forma como tu fizeste ou vais fazer estes processos. Então, por isso tudo mesmo, muito, muito obrigada. E tudo de bom. E agradecer a Obrigada. todos vocês por estarem aqui no programa, por nos terem prestigiado. Estamos com esses desafios da internet, assim, em Moçambique, os megas não estão fáceis, mas pronto, é assim mesmo. Vamos deixar o programa gravado e pronto, as pessoas, à medida que a situação dos megas for regularizada, vão ter oportunidade de ver o programa. Hoje é aniversário da minha mãe, uma participante assídua aqui do nosso programa, então pronto, também estou a festejar por isso. Obrigada, Eurico. Ah, Obrigada pelas questões, comentário, feedback, muito obrigada. Obrigada, Iob, um, pela presença, pelas questões. Kaique, sempre aí na torcida, muito obrigada. Obrigada, Omar, pela presença. Obrigada, Joana. Vou fazer chegar. E nós vamos terminar por aqui. obrigada. Adeusinhos. Fiquem bem e Obrigada e bom parabéns final de para sua semana. mãe. Obrigada, Sara. Tchau. Beijo, Tchau. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.